Salve, salve, meus queridos! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos vocês que nos acompanham do nosso querido estado do Tocantins, do nosso Brasil inteiro. Galera, o negócio é o seguinte: hoje eu tenho a honra de receber aqui um cara que tem minha admiração e tem respeito, porque tem uma carreira como concurseiro, desempenha uma função importantíssima para a sociedade, na minha opinião, e é professor. Então, assim, são muitos atributos aqui, muitas qualidades, mas para ficar mais bacana ainda, eu vou deixar que ele se apresente, o professor Wanderson Cordeiro. Professor, conta aí para a turma que está escutando a gente, quem é o prof. Wanderson Cordeiro? Olá, galerinha que está em casa, estudando, tá na labuta diária do concurseiro. Meu nome é o Anderson, só que quase todo mundo me chama de Wanderson, né? O Anderson Cordeiro, basicamente todo mundo me chama de Cordeiro, professor Cordeiro, até porque já virou professor Cordeiro, porque eu sou militar e a carreira militar basicamente escolhe-se o sobrenome. O Anderson já é um nome muito comum, Cordeiro, nem tanto, e também o nome de guerra é Cordeiro. Iniciei minha vida como concurseiro, como a maioria, fiz diversos concursos, reprovei um bocado, a gente só conta as vitórias, a gente só conta as pingas que bebe, as quedas a gente não trabalha em cima disso. Reprovei um bocado, sou de uma família muito humilde, uma família tocantinense, eu sou tocantinense de pai, mãe e parteira, e sendo de uma família muito humilde, uma das poucas alternativas de mudança da minha realidade social foram os estudos, e graças a Deus passei em alguns, entre eles a Polícia Militar, concurso a qual estou até hoje, que eu amo de coração, e é uma carreira que eu tenho paixão por desempenhar. E, na verdade, eu queria, professor, era ser professor universitário, minha intenção era essa, fazer minha faculdade, iniciei em filosofia, há muitos anos atrás, século III a.C., quando comecei a fazer meu curso com Aristóteles, comecei a fazer filosofia e queria fazer mestrado, doutorado e seguir a carreira acadêmica. O destino me conduziu à Polícia Militar, do curso de filosofia para a Polícia Militar, e depois fiz história, e hoje eu sou apaixonado em contar a história do meu estado, em servir e proteger meu estado e contar a história do meu estado. Então, sou um cara realizado graças ao concurso público. Professor, já aproveitando que você está aqui, por aqui com a gente, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que é de interesse de muitos alunos aqui. Cara, o que tu acha do próximo concurso da PM? Porque assim, fica naquela, né? Vai ter, não vai ter, vai chamar excedente, não vai chamar excedente. E aí, qual a opinião que você pode trazer para a gente sobre isso? Eu acredito que, olha, isso é achismo. Achismo não é nada oficializado, não é. Eu não tenho comigo a prerrogativa de dar o posicionamento do governo ou até mesmo da Polícia Militar. Mas, pelo que está sendo conduzido, acredito que vai ter um novo concurso ainda esse ano, um novo concurso e ainda esse ano, e muitas vagas, 600 vagas não é poucas vagas, tanto para 600 vagas para a praça, carreira de praça, né? E nós vamos ter aí cerca de 60 vagas, iremos ter, né? Cerca de 60 vagas para oficiais, que é um cargo de gestão da polícia. A galerinha que está estudando e está dentro dos pré-requisitos, dentro dos pré-requisitos de idade, altura mínima e nível de escolaridade, eu recomendo estudar. Concurso muito bom, e eu sou até suspeito em falar, a carreira militar no Tocantins, ela é muito boa, tanto para a carreira inicial ali, para o cara montar ali eu estou querendo ser delegado, juiz, seja lá o que for, também para aquele que eu quero fazer um concurso e parar, porque existe dois tipos de pessoas, as pessoas que querem fazer um concurso e parar, porque o objetivo dela é uma estabilidade, e existe as pessoas que buscam uma realização profissional no concurso, ou buscam uma carreira X jurídica, uma carreira legislativa, seja lá qual for a carreira que o cara tem como seu desejo. Eu, particularmente, desejava uma estabilidade para que eu pudesse desempenhar as minhas atividades fora da polícia, que é o que eu faço hoje, né? Basicamente, eu, como senhor, somos empresário do nosso próprio nome.
Ah, beleza, mestre. Eu vejo uma coisa na galera que gosta de fazer concurso da polícia, né? Que é como se fosse uma vocação, né? O pessoal tem muito amor por isso, um sentimento. Cara, eu acho isso uma coisa muito bonita, porque é como se fosse um propósito, né? Como se fosse um destino de vida. Você já percebeu isso na turma que estuda pegado assim para PM e só quer. O cara quer ser do operacional, né? Existe muito isso, né? Como se fosse um sacerdócio. Eu acho que tem essa mesma pegada diminuiu, mas tinha muito com aqueles que queriam ser professores, né? Aí eu quero ser professor porque eu tenho um objetivo de vida, ensinar, gerar, criar novas pessoas com novos pensamentos. A carreira policial, ela tem muito isso, e eu estou na polícia há cerca de 10 anos, e nesses últimos 10 anos eu tenho observado que esse fervor, essa vontade e esse desejo só aumentou. Só aumentou. O senhor pode observar isso. Existem inúmeros concursos maravilhosos, né? Maravilhosos, como está aberto aí um concurso com salários altíssimos, que é o unificado, mas assim, eu não vejo o mesmo fervor que quando eu observo que quando sai um edital da Polícia Civil, um edital da Polícia Militar, um edital da Polícia Penal, que muitos me procuram no Instagram, que é a rede que eu tenho maior acesso com diversos públicos de diversos estados, de diversas regiões, me perguntando, e professor, e o concurso da Polícia Penal sai quando? Está saindo? Tem previsão? Então, assim, existe esse fervor e essa busca como se fosse um sacerdócio. E eu, particularmente, observo por minha pegada no dia a dia, que eu tenho muito isso, assim, eu gosto de ser policial, não é uma coisa assim, eu vou para o meu serviço chateado, não, eu vou porque eu gosto de ser polícia, eu tenho prazer em ser polícia, eu gosto de botar minha farda, como se botasse uma armadura, assim, uma coisa meio templária, né, eu boto minha armadura e sinto que eu estou cumprindo uma coisa legal, eu estou fazendo algo de importante para a sociedade, para mim mesmo, é uma construção pessoal. Então, existe isso e a pegada está cada vez maior, professor. Pois é, professor, eu vejo esse cenário, né? Eu fico pensando o seguinte, que a turma tem que se dedicar bastante. Por exemplo, né? O pessoal ficou um bom tempo falando, não vai ter concurso no Tocantins, não vai ter, não vai ter. É aquela coisa toda aí, caramba, do nada abrir as porteiras dos concursos, um atrás do outro. Só municipal, foi guarda, depois foi quadro geral, saúde, teve educação estadual, Aleto, MPTO. Eu lembro que há uns anos atrás teve TJTO, né? Eu acho que essa turma aí tem que começar a estudar o quanto antes. Inclusive, professor, um negócio que eu gosto sempre de falar para a turma aqui é estudar antes de sair o bendito do edital, né? O que o senhor acha, assim, dessa pegada? Tu acha que a turma tem que começar antes também? Qual que seria o seu conselho para essa galera? O que eu observo, professor, é que existe um pessimismo muito grande no concurseiro aqui no meu estado. Eu não sei como é que no resto do país, o senhor deve acompanhar isso melhor, mas no meu estado, Tocantins, eu observo que há um pessimismo sobre o concurso. Não vai sair, não vai sair, e vai de encontro com a fala do senhor aí. Não vai sair, não vai sair. E até parafraseando o filósofo Mário Sérgio Cortella, o filósofo brasileiro, ele fala assim, o pessimismo é a escolha do fracassado, né? É a escolha do fracassado, é a escolha do preguiçoso. Ele é pessimista porque ele não está com vontade de estudar. Ele é pessimista porque ele tem tanta preguiça de correr atrás que ele prefere ser pessimista porque a escolha do não é mais fácil que a escolha do sim. Optar, vou estudar, vou papirar, como diz no jargão castrense, no militar, eu vou correr atrás do meu objetivo, que é a aprovação do concurso. Então, existe essa relação, e no meu estado existe muito isso. E muito dos tocantinenses deixam para estudar para a prova já em cima do edital. Saiu o edital, eu vou estudar agora. Cara, é muito conteúdo. E muitas das vezes não tem uma base. Eu falo por mim, eu sou filho de um pedreiro com uma cabeleireira. Então, assim, eu sou de família muito humilde mesmo. E de origem indígena, né? Sangue índio, acho que dá para ver pelos meus fenótipos. Então, assim, muito, muito humilde. Então, quando eu comecei a estudar para concurso, professor, eu tive que, literalmente, alfabetizar. Eu tive que fazer todo um processo de base para depois começar a cumprir o que estava no edital, para depois passar em um concurso. E existe, Tocantinense é uma cultura muito oral, é uma cultura muito da fala, do dito,
da conversa e pouca escrita, e acaba que isso interfere diretamente no resultado no concurso público. Observa, o último concurso da PMTO foram cerca ofertadas, foram mais ou menos 1.000 vagas ofertadas, se eu não estiver enganado. Sim. Boa parte desses novos militares, que são meus irmãos de farda hoje, né, que são soldados, eles não são do Tocantins. Não são. A galera vem de fora, né? Muito. Bahia, Maranhão, Distrito Federal, Goiás, muito do Goiás. Depende da região do Tocantins, eu teria uma maior influência de militares do Goiás. Mais ao sul, Tocantins, mais militares do Goiás. Mais ao sudeste, da Bahia. Mais ao norte, Maranhão. Então, depende da onde eu estiver no Tocantins, do local onde eu estiver no Tocantins, eu teria uma maior influência de algum estado vizinho. Estado a qual as pessoas costumam estudar. Eu estou estudando para o concurso de carreiras policiais. E ele só vai adaptando. Saiu PMTO. Aí ele adapta o Estatuto da PM, História e Geografia do Tocantins, ele adapta ali para o concurso da PM. Aí ele está estudando carreiras policiais, sai Polícia Penal em Minas. Ele só se adapta lá para o concurso da Polícia Penal de Minas. E falta um pouco dessa cultura no Estado do Tocantins. Vem mudando muito, 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 muito. Mas ainda tem essa ausência no meu estado, e espero que os alunos estudem antes do edital, que foi isso que fez com que eu tivesse minha aprovação no concurso. Nos concursos a qual foi aprovado, entre eles a Polícia Militar, é estudar antes do edital. Muito se fala das glórias dos estudos, né, prof? Eu achei interessante uma fala que tu trouxe aí no começo, que você falou que, né, tu venceu na vida através dos estudos, ele que mudou sua realidade social e que não foi uma coisa fácil, né? E, cara, a internet tá cheio de coisas como se tudo na vida fosse uma mágica. Tu apertasse um botão e, de repente, tu já estaria aprovado, né? Cara, eu lembro que para eu ser aprovado no concurso que eu tô hoje, professor, eu tive mais de 30 reprovações, estudei durante 5 anos, aproximadamente 5 anos e pouco, né? Foi muita reprovação. Nos últimos anos, prof, eu lembro que eu não aguentava acordar, porque eu falava assim, velho, não é possível que eu não vou passar num concurso, eu tô estudando faz tanto tempo. Eu não acredito. Eu falava assim, cara, não é um desígnio divino para mim, né? Assim, né? Na minha crença, eu falo assim, cara, Deus não quer que eu passe num concurso, não é possível. Eu ficava pensando, e hoje a galera tem muito essa noção do imediatismo, assim, parece que é como se fosse tudo fácil, né, prof? Quando na verdade não é assim, é um processo. É um processo que deve ser abraçado com maturidade. Aqui falando de outro filósofo, agora um polonês, né, o Zygmunt Bauman, ele diz que nós estamos numa sociedade líquida, né, que tudo é efêmero, tudo é muito rápido. E eu acho que com o advento de algumas redes sociais, como o TikTok, outras redes sociais, que cada vez as coisas estão cada vez sendo reduzidas mais ainda. O senhor, provavelmente, há muitos anos atrás, o senhor assistiu um vídeo no YouTube de 1 hora. E você conseguia se concentrar ali, um filme, e ter paciência do intervalo e tal, na rede aberta. Hoje, as pessoas estão assistindo um vídeo, coloca em 1.5, 1.2, vídeo no TikTok muito rápido, tudo muito rápido. Então, a sociedade hoje também está muito direcionada a isso, essa geração nova, que, assim, boa parte do nosso público já não é a geração nem da nossa idade, professor. É uma geração bem mais nova, bem mais adaptada a esse novo parâmetro do novo normal. E pegando uma frase do senhor, eu disse assim, não era divino, não está escrito dentro da minha vida terrena que eu consiga passar em tal concurso. Eu particularmente tive isso, nem foi para um concurso top igual do senhor, foi para passar em um concurso só. Eu fiz concursos diversos, entre eles até a nível fundamental do município, e não passei. E eu falava, cara, passar em um concurso deve ser uma coisa divina, o cara iluminado, deve ser aquilo que a gente chama no dia comum, no dia a dia de destino, sorte, e aí vai. Então, assim, eu cheguei a pensar nisso, um concurso comum. Aí, graças a Deus, eu passei um concurso simples, auxiliar administrativo do Estado, foi o quadro geral do Estado. Eu comecei, caramba, existe uma possibilidade, existe uma grande chance de eu passar no concurso público. Existe uma grande chance. E nessa virada de chave,
eu comecei a estudar mais, me dedicar mais, e tem uma frase que, dentro da psicologia, que é a resiliência, né, professor? A gente necessitamos ter resiliência, que é aquela capacidade que, mesmo sofrendo, apanhando, sendo destruído, a gente, como uma fênix, volte para o nosso estado natural e continue ali firme e forte, porque estudar para concurso não é fácil, não é fácil. Eu, como professor, já estou cansado, confesso que tem dia que eu levanto, meu Deus, eu tenho 3 turmas para encarar, eu tenho uma mentoria, eu tenho tanta coisa, eu falo, caramba, bicho, eu tenho que trabalhar na polícia, tenho que... É tanta... E tenho 3 meninos para criar ainda, então, assim, a vida não é fácil. Quando a gente fala de resiliência, professor, eu lembro daquele filme do Rocky Balboa, cara, que ele fala assim pro filho dele, né, que a vida não é do quão forte você é, se trata de quantas vezes você está disposto a apanhar e levantar novamente. Cara, sensacional essa frase, chega a me arrepio assim ao lembrar dela. Já viu Mas esse filme, professor? já, Sylvester Stallone, assim, sou até suspeito de falar que eu sou da geração, né, dos filmes de Sylvester Stallone, acredito que o senhor também. Ele, inclusive, ele que escreve os livros, os filmes, né, tal, ele é o roteirista, o diretor, então, assim, é um cara muito inteligente dentro da cultura pop, e é realmente isso, a resiliência, a capacidade não de bater. Na própria arte marciais, ela tem essa relação, né, na arte marciais não é a capacidade que você tem de bater, porque bater todo mundo treinado consegue, mas é a capacidade que você tem de levar a pancada, o impacto, e mesmo assim você levantar e continuar saber, sabe o que, professor? Ter autocontrole naquele momento que você está sofrendo. Porque no bom, é uma frase meio besta, mas tem um significado, no bom todo mundo é bom. É difícil você ser bom no ruim, quando você está levando um impacto. E aquele impacto que te prepara, não é a vitória. A vitória, todo mundo tá pronto para ser vitorioso. A vitória, e tanto que é que a família se une, não é na alegria, é na tristeza. Então, a frase do Rock Balboa, né, do filme Rock, é genial e até retrata um pouco do personagem dele, né, que ao longo o boxista lá, o pugilista, ele ao longo do, sim, ele não vence por ser o melhor, ele vence pela persistência. E essa é a grande sacada do concurseiro. Perfeito, prof. Eu vejo, eu trocando essa ideia aqui contigo, eu tô lembrando de uns livros que eu li esses dias. Eu tava lendo uns livros sobre dopamina e hábitos, essas coisas, né? E aí, cara, uma das coisas que a autora traz naquele livro, Nação Dopamina, é uma coisa muito interessante que ela fala que a nossa capacidade de resistência ao sofrimento é se expor ao sofrimento, né? Então, por incrível que pareça, o remédio para esse período de dificuldade, cara, é você encarar esse período de dificuldade com força de vontade, né? É você chegar na sua preparação, é você chegar nessa labuta toda de que estudar para concurso público é um negócio extremamente trabalhoso, de verdade, e encarar. Quanto mais você se expor, mais a sua casca fica grossa, digamos assim, e mais você cria condições para levantar todos os dias. Eu lembro que quando eu estava estudando, eu tinha criado um hábito assim de, por exemplo, às vezes eu sentia uma dor de cabeça, uma dor no corpo, conseguia estudar. E só quando não era uma coisa muito tensa que eu parava, né? Mas fora isso, eu ia lá, levantava todos os dias e a gente conversando disso aqui, né? Fazendo um link aí com o que você trouxe, eu achei muito interessante demais. Professor, tô achando muito rico aqui o nosso encontro. E achei muito interessante uma parte que você falou. Mas antes da gente ir para lá, eu só queria te pedir um favor. Fala seu Instagram para a galera. Fala para eles aí, para eles te seguirem lá. Deixa o arroba, o endereço aí para eles. Obrigado, professor, por dar essa oportunidade de a gente divulgar um pouco nas nossas redes sociais. E, em especial, a minha rede social é professor mesmo, escrito professor, underline, o Anderson, como está escrito aí no vídeo, underline, Cordeiro. Professor, underline, o Anderson, underline, Cordeiro. Basicamente, o nome professor e meu nome. Essa é a minha rede, meu Instagram.
é a mesma do TikTok, é a mesma do canal do YouTube, que eu tenho um canal 0800 aí, para aqueles que querem ter aula de História e Geografia, aí, o canal Professor Anderson Cordeiro também, lá no YouTube. E no Instagram estou sempre dando dicas sobre concurso público e também no meu dia a dia, da minha vida, que não é essa super vida, mas vai lá, curte e tenta seguir a gente aí, que é sempre bom. Que é isso, professor. Eu considero uma super vida, uma vida de uma pessoa que venceu. Prof, teve uma parte aqui que tu me falou que me chamou muita atenção e eu queria retornar ela agora. É o seguinte: tu falou que é filho de um pedreiro e de uma cabeleireira, tem descendência indígena, né? E, cara, eu percebo que no Brasil, assim, uma vez eu vi uma frase uma vez, uma palestra, acho que do Cristóvão Buarque, ele falou bem assim: no Brasil, os estudos é diferente do futebol. Porque no futebol, a bola é redonda para todos. E nos estudos, a bola não é redonda para todos. Então, o que eu percebi, né? O que eu percebo? De acordo com a sua condição social, é mais difícil, sim, você passar no concurso. É mais difícil, sim, porque você tem menos acesso, tem pessoas que estão preocupadas em sobreviver, cara, e não tem como pensar em passar num concurso, né? E existe uma questão que deve ser observada, não que seja impossível de passar, eu não estou falando que é isso, que você não tem que desistir dos seus sonhos, mas é verdade, sim, existe uma diferença social e que para alguns passar no concurso público acaba sendo muito mais difícil. O que o senhor acha sobre isso? Eu concordo plenamente. Existe uma diferença enorme, como se um rapaz que vem de uma família onde todo mundo é sedentário, né? Eu vou usar assim, uma analogia bem esdrúxula só para facilitar, onde todo mundo é sedentário, ele vem de geração em geração de pessoas acima do peso, ele é diferente de um garoto criado em uma família que todo mundo pratica atividade física, todo mundo é extremamente preocupado com a alimentação, com a atividade física, então, aí de uma maneira bem esdrúxula eu estou explicando esse assunto. Quando se trata do estudo, realmente a bola não é redonda para todos, nunca foi. Nunca foi. Para aquela galera que é de origem mais humilde, mais suburbana, mais periférica, o concurso vai ser algo mais difícil, muito mais difícil. Porém, existe algo no Brasil que é pior. Inclusive, é um tema que eu cito num livro que eu lancei recentemente sobre a história do patrulhamento tático e que virou tema para outro livro que eu estou escrevendo, que é a cultura do crime, né? Existe uma cultura de que tudo que é fácil aqui no Brasil é bom. Aquele jeitinho brasileiro, tudo que é fácil, eu vou ganhar vantagem em tudo, eu vou ganhar vantagem. E no estudo, essa roda não gira muito bem, não. Se você quer ganhar vantagem no estudo, até para se ganhar vantagem, você tem que estudar um pouquinho mais. E já trabalhei em vários cursinhos comunitários, aqui em Palmas, na região periférica. Lógico que a realidade de Palmas é diferente de outras realidades pelo Brasil, mas eu reparo que muitas crianças estão com eu vou usar uma linguagem, não é uma linguagem religiosa, mas uma linguagem filosófica. O espírito dessas crianças estão mortas. Como assim, professor? De maneira simples, a perspectiva, a possibilidade de vencer na vida, nelas estão mortas. Elas não vê, por exemplo, um jogador de futebol, talvez numa periferia, num grande centro urbano do Brasil, ele tem um bairro pobre de 200 mil habitantes, possa ter 3 jogadores de futebol, um jogador de futebol de sucesso, e muitas vezes as crianças não têm ali como parâmetro um cara pobre da periferia que se deu bem nos estudos. Isso aí é algo que interfere diretamente na cultura, no inconsciente ali coletivo. Ter alguém que passou em um concurso, ter alguém que vai lá e fala assim, ó garoto, você sabia que para ser policial militar você tem que ter um estudo bom, tal, você tem que estudar, você tem que ser uma pessoa, ou para ser um juiz? Então, assim, ele não tem essa perspectiva. Para ele, aquilo volta aquele papo inicial, é quase divino. O cara nasceu rico, então ele conseguiu, ou o cara é iluminado por Deus, então sorte, algo divino. Existe muito isso na cultura brasileira.
Sim, se na realidade tocantinense existe, imagine numa realidade aí de um grande centro urbano. E a gente precisa alimentar o espírito do jovem, a gente precisa alimentar o espírito daquele cara que é do subúrbio. E ao longo do tempo nós estamos cada vez mais matando o espírito, matando os desejos, matando as vontades daquelas pessoas. Existe uma limitação socioeconômica, mas existe uma limitação até de perspectiva de vida. Os jovens estão sem perspectiva, totalmente sem perspectiva. Soma a tudo isso uma cultura do crime que vem destruindo a juventude, vem conduzindo elas a vícios, não só vício de droga, mas o vício da internet, o vício de redes sociais, e uma juventude que também não sabe lidar com dificuldades, não sabe lidar com sofrimento. Somando tudo isso, eu não tenho um cálculo bom, eu não tenho um resultado, uma soma total interessante. Falo por mim. Eu comecei a dedicar aos estudos por causa de amizades que gostavam de ler, e era uma galerinha que vinha de uma classe média, mas assim, de uma condição melhor do que a minha, que eu fiz amizade e que eu comecei a gostar, e comecei a gostar de rock, né? E o grupo do rock sempre gosta de pessoal mais culto. Sim, sim. Eu falo, a minha ironia do destino foi que eu comecei a gostar de rock. E comecei a fazer amizade, aí, vou fazer filosofia, tal, vou ser professor. E o rock me conduziu a outra cultura. Então eu não entrei na lógica da cultura que era ao redor. Eu morava em subúrbio, sim, até hoje moro, né? Mas morava numa região punk de Palmas, então, assim, o meu ideal e minhas perspectivas sociais era extremamente ruins, e graças a grupos, amizades e a cultura do rock, que até hoje eu gosto, comecei a tocar violão e tal, a música, então isso me conduziu para uma coisa boa, e poderia ter se conduzido para outro processo. Eu, assim, no caso da Coreia e de outros países, Indonésia, você repara que existe uma cultura dos estudos, e no Brasil não existe, professor. Isso a gente tem que ser franco. Não existe. Até ser intelectual, ser uma pessoa que gosta de falar sobre coisas inteligentes, aquilo até em alguns grupos sociais é mal visto. Opa, não, lá vem um sabe tudo, lá vem... E existe essa cultura do quanto menos, melhor. E impressionante. Isso é uma análise mais sociológica desse assunto. Eu vejo assim, professor, até para fazer sucesso na internet com conteúdo técnico é extremamente difícil. O pessoal gosta de besteira mesmo, né? E é isso. A gente perde um espaço muito grande nisso. Mas, professor, eu acho que quem tem consciência, né, no seguinte sentido, a pessoa que está estudando e, pô, já quer um pouco disso, ou está pensando, vamos supor, uma pessoa está escutando essa live aqui, está pensando em estudar. E eu acho que dá para tirar uma conclusão disso que você falou, que você pode escolher o meio que você está inserido, obviamente, se a situação não te impor uma coisa muito extrema, né? Porque a gente também não pode falar que a vida é igual aqui para todo mundo. É verdade. Mas se você tem a possibilidade de escolher suas companhias, escolher o meio que você vive e escolher estar junto com pessoas, escolher consumir conteúdo dessas pessoas, ler os livros que te influenciem, eu acho que é muito interessante para que você tenha esse alimento de propósito, né, de perspectiva, né, de perspectiva de vencer pelos estudos. Tem uma questão muito interessante que eu já vi algumas pessoas da psicologia falando é que também que os nossos resultados, eles são provenientes dos nossos hábitos, né? E os nossos hábitos são provenientes das nossas ações, e as nossas ações, elas são influência direta do meio em que nós estamos inseridos. Então, portanto, né, seria algo muito interessante você fazer esse juízo de escolha de forma consciente para que você usufrua isso, né? Obviamente, aqueles seus colegas que te levam para um caminho não produtivo, cara, isso no longo prazo, né? Fazendo um cálculo a juros compostos, porque é assim que a vida é, isso não vai te levar a um bom caminho, né? Professor, eu lembro outro filósofo aqui, né? Como a minha primeira faculdade foi filosofia, então acaba que eu gosto dessa temática. Existe um filósofo chamado Aristóteles, há mais de 2000 anos atrás, ele dizia que bons hábitos geram bons frutos, né? Parafraseando, lógico que ele não foi bem isso que ele disse. Então, o poder do hábito, ele é gigantesco, gigantesco. Se você tem um hábito de leitura, um hábito de falar bem, comportar-se bem, você vai ter um bom resultado. E isso eu falo por mim, assim, se eu falando que nem todo mundo é igual, realmente não é idêntico de forma alguma. Por exemplo, eu tinha
colegas, né, que eles viviam para estudar. E eu tinha que ir para... Meu pai era pedreiro, né? Eu trabalhei, como todo filho de pedreiro, pobre já trabalha de servente de pedreiro, né? Servente, para quem está assistindo de outros estados, aqui no Tocantins, servente é o auxiliar de pedreiro. E eu trabalhava de servente de pedreiro, auxiliar de pedreiro, porque meu pai era pedreiro, e quando dava um tempinho de folga, ali na hora do almoço, alguma coisa, eu estava ali, ó, com a apostila, toda suja já, lendo. Por quê? Porque eu não queria reproduzir aquilo. E eu falei pro meu pai, né? Eu lembro, nós na obra conversando e tal, e eu falei, pai, eu não quero ser pedreiro, eu não quero reproduzir isso, eu quero passar no concurso, eu quero ser professor universitário, eu quero... Tá, esse era sim, por isso que eu falo, tem que ter sonhos. Quando se mata o espírito, você matou o sonho. E se você matou o sonho, você destruiu a pessoa. A pessoa sem fé, sem sonho, ela tá destruída. Destruída. E é o grande mal que eu vejo, observo hoje, principalmente nos bairros mais pobres, mais periféricos, mais que está distante da assistência do Estado, ou distante da assistência social, é que as pessoas estão... A juventude está morta, ela não tem perspectiva. A perspectiva dela é escutar uma música ruim, reproduzir aquilo que a música ruim diz e reprodução do mal. Reprodução do mal. E não tem bons hábitos. É uma reprodução de mau hábitos. E aqueles filhos vão construir o mau hábito gerado pelo pai, e assim sucessivamente, é uma reprodução do mal. Reprodução da cultura, vou repetir, né, é um termo meu, inclusive, eu até estou fazendo uma propaganda no meu livro, é uma cultura do crime. Que é isso, professor, pode fazer propaganda aqui, é muito importante, é uma questão importante para a gente, né, cara, é uma questão de consciência social importante, é um exemplo de vida para os concurseiros e é um nítido assunto de redação, inclusive, para concurso. E, enfim, a gente acaba sendo um conteúdo integrado. Professor, eu tenho uma curiosidades, que é o seguinte, eu queria que tu, se não for te comprometer, é claro, tá? Se você poderia contar para a gente algum caso da tua profissão que te marcou, algum negócio bacana, porque quando a gente pensa na atividade policial, a gente pensa muito no operacional, né? Que é a ação em si mesmo, né? Você teria algum caso, alguma coisa legal assim que te marcou para compartilhar com a gente? Engraçado, né? Assim, eu estou na polícia há cerca de 10 anos, tive em diversos tipos de ocorrência, basicamente todos os tipos, né? Inclusive ocorrência que está bem em voga recentemente, um sargento morreu, eu acho que era sargento, se não estiver enganado, lá do Rio Grande do Sul, e do Sul, né? Inclusive, mora no Sul, né? Hoje estou. Então, assim, acaba que ele morreu nesse confronto com... minha perspectiva de segurança pública são terroristas, eles chegam, aterrorizam, não limitam o mal que vai gerar para a sociedade para simplesmente roubar dinheiro, que é a ação de novo cangaço, domínio de cidade. E já tive diversas ocorrências como essa, que é extremamente grave, né? Os criminosos usam arma de guerra. Já estive aqui no Tocantins, já passamos por isso, algumas operações recentes, né? Inclusive, a maior do Brasil foi aqui no Tocantins. Mas, assim, a que mais me marcou não foi esse tipo de ocorrências. Até porque quando eu fiz o concurso, na minha formação na academia de polícia, a gente se prepara para isso, né? O que mais marcou, engraçado, foi numa zona rural aqui em Palmas, que a gente foi atender uma ocorrência, ocorreu um disparo, né? A sociedade lá, desse grupo de camponeses, né, de vila, informaram que tinha ocorrido um disparo, e a gente esteve no local, inclusive... Nessa época, eu estava operando na Força Tática, eu não estou mais na Força Tática. A Força Tática, para quem não sabe, é um grupo de patrulhamento tático, um grupo especializado de patrulhamento tático no Tocantins. E eu estava nesse grupo especializado, é aquele que vai lidar com ocorrência de maior complexidade, e a gente atendendo para chegar a atender a ocorrência. Nós encontramos um casebre, um barraco mesmo, um barraco bem humilde mesmo, bem, em condição bem complexa. E quando chegamos no local, quem disparou a arma era o pai, era um cidadão que não é criminoso, mas tomou umas pingas, tem problema com álcool, e na hora que a polícia chegou, ele correu, fugiu. E quando entramos no barraco, tinha 2 crianças deitadas na cama.
só com shortinho e calcinha, e as crianças todas sujas, professor, toda suja. Os pés, meu Deus do céu, é o famoso pé de Todd, né? Todo sujinho. E um barraco bem humilde, não tinha brinquedo, né? Brinquedos não tinham, alimentação precária e aquelas crianças abandonadas ali. E a vizinha chegou e informou pra gente que as crianças moravam somente com o pai, que a mãe tinha abandonado. E o pai com problema com álcool. E imagina uma situação dessa. Sim. O que a gente poderia fazer com isso? Eu costumo falar que foi uma ocorrência que, uma das que mais me marcou na minha carreira policial. Não foi troca de tiro, nem nada disso, foi isso. E a gente procurando assistente social, alguma coisa do tipo, para resolver essa ocorrência. E detalhe, elas dormindo ficaram, até chegar. E o policial militar, nesse momento, tem que ser psicólogo, ele tem que ser assistente social. Então, você, galerinha, que está estudando em casa, pensa bem em que tipo de carreira você quer escolher. Porque toda carreira, ela traz sua responsabilidade. E a carreira policial, como a carreira do professor, ela vai trazer uma carga de responsabilidade muito maior. E o policial militar é aquele cara que vai se deparar com esse tipo de ocorrência em que ele vai ter que se resolver, ser psicólogo, assistente social. Aí não é matéria criminal, eu não vou prender. A intenção nem se tornou mais isso depois que nós chegamos. Diminuiu a atenção da questão da arma de fogo, começou o lado social e a gente teve que se preocupar com isso. Como resolver? E, professor, o Estado não é uma máquina fácil de se resolver. Até você resolver encontrar uma assistente social, você encontrar ali um conselho tutelar para resolver esse problema, a carga é do policial. E quando você vai para casa, você leva essa carga. Você não deixa essa carga, não é uma coisa automática, você não é robô. Você vai para casa e quando você olha para os seus filhos, você imagina a situação de outra criança que não está tendo o mesmo resultado. E eu volto lá para o início da nossa conversa. Eu vou reproduzir coisas ruins. Então, o problema, como diz o ditado popular, o buraco é mais embaixo. Essa foi uma das ocorrências que mais me marcaram. Outras são ocorrências quando envolve crianças que vêm a óbito. Também é uma ocorrência muito pesada para o policial. A troca de tiro é consequência da profissão. E o criminoso, ele escolheu o lado quando ele troca tiro com a polícia. E o policial não pode morrer por causa de um criminoso. O policial é pai de família. O policial tem mãe, tem filho. O criminoso também tem. Mas o policial não escolheu morrer. O policial não bota a fala para morrer. O criminoso que atirou no policial, ele tem que assumir a consequência. E a sociedade hoje tem que parar com isso de não dar as consequências para quem escolheu fazer o mal. Ele é criminoso porque ele escolheu, ele é criminoso porque ele optou a fazer o mal para a sociedade. Ele é tão covarde e medroso que ele optou na pior escolha do não, de não fazer o bem. E normalmente só pode observar, professor. Quem mais sofre de querer o caminho mais fácil, né? Acaba optando. Quem mais sofre com a criminalidade não é o rico. Quem mais sofre com a criminalidade é o pobre. Sim, porque o pobre que está lá tá no mesmo lugar, né? Tanto vai perder seus familiares, seus filhos, seus parentes, pro crime, pra droga, como também é aquele que vai sofrer com roubo na parada de ônibus, com furto em casa quando sai para o trabalho. É ele que sofre mais com crime violento. Com latrocínio, é o pobre. Porque ele é vítima, ao mesmo tempo entra no crime. A elite está blindada. Quem mais precisa da polícia não é a elite. A elite tem segurança privada. Mora em bairros bons. Quem mais precisa da polícia é o pobre. E a maioria dos policiais são da classe proletariada, são da elite do pobre, não é do rico. Sim, imagino, né? Até mesmo porque a maioria do rico não quer ter uma profissão que vai que eventualmente ele pode pôr a vida dele em risco, né? Para que ele vai fazer isso? Fora que é uma profissão que quem vai emergir é aquela galera que estudou da periferia, não é uma profissão que ganha rio de salários. Sim.
O salário alto está no judiciário, está em outros concursos que a galera aí está estudando. E eu tenho certeza que vai passar no concurso e vai falar, ei, rapaz, bem que o professor Cordeiro falou. E não, isso não quer dizer que o cara humilde, pobre, não possa alcançar esses mares, né? Mas também não é garantido que vai. E eu falo muito assim, com meus alunos e tal, principalmente os mais humildes, eu falo, cara, é o seguinte, às vezes é um degrau. Às vezes você vai ser um professor, você vai ser um policial, você vai ser um psicólogo, depois seu filho vai ser um médico, e seu neto vai ser um juiz, um desembargador. Às vezes é um degrau familiar. E essa reprodução precisa compreender isso. A população precisa compreender. Não é todo mundo assim, até porque não tem vaga para todo mundo ser policial, não tem vaga para todo mundo ser juiz, não tem vaga para todo mundo ser médico, não tem vaga. E isso é um processo, às vezes um processo gradual, às vezes você não. Talvez você que está assistindo agora esse vídeo aqui em casa, talvez você vai ser o primeiro juiz da família, o primeiro médico da família. Mas talvez você vai ser o professor que vai dar a possibilidade de seu filho ou seu neto conseguir um grau lá em cima da sociedade e melhorar a realidade socioeconômica da sua família. Provavelmente quem está assistindo a gente agora são pessoas que têm a oportunidade de estudar, né, professor? E são essas pessoas que vão trazer essa transformação para dentro de casa. Bom, eu estava vendo uma reportagem da BBC esses dias, que ela falou que... Tu falou agora, eu lembrei do negócio que ele falou assim, ó. 9 gerações para subir o nível social da família, para tu mudar... Não é nem para tu mudar de classe, né? Porque tu mudar de classe é algo muito grande, porque dentro da classe tem os níveis, né? 9 gerações para tu subir o nível, né? E, né? Então, muita gente, para quem está assistindo a gente hoje, tem a oportunidade de estudar, tem que ter isso em mente. Cara, que para você estar tendo essa oportunidade que você está tendo hoje, muita gente ralou. Seus antepassados aí, seus pais, seus avós, seus bisavós, cara, muita gente ralou para tu ter a oportunidade de parar e falar assim, cara, eu vou estudar, né? Estou tendo essa oportunidade. Professor, tu tá falando... Ainda tem mais um detalhe. Hoje você tem um advento da internet e dos YouTubes, os canais de YouTube, Instagram e outras coisas. E, da mesma forma que a tecnologia ela traz seus problemas, né, sociais, mas ela traz um avanço. Eu, por exemplo, não tinha acesso a esses professores que sabem mapear a prova, tudo esses detalhes, igual o senhor tem um produto fenomenal. Inclusive, a minha esposa é uma aluna desse produto do senhor. Então, assim, hoje a gente tem acesso eu falo para o aluno, coloca lá no YouTube e você vai ter os melhores professores do Brasil. Então, produtos baratos, assim, não são produtos extremamente caros. Às vezes a molecada sai para comer um lanche, é um preço de um material bom. Exatamente. Exatamente, né? Hoje tá mais a informação está mais acessível, né, com a internet. Então você pode usar ela para o bem, para estudar, ou pode usar ela para alguma coisa que não vai te trazer resultado, para o mal, né? Inclusive. Professor, uma vez estava cortando o cabelo, né? Lá em Brasília, cara, fui visitar minha mãe, né? Como o professor disse, hoje eu moro no Sul, só que meus últimos 10 anos eu estava no Tocantins, antes de vir para cá. Só que eu sou natural de Brasília. Aí fui visitar minha mãe, final do ano, fui cortar o cabelo, tava trocando ideia com um cabeleireiro lá. E eu tava falando pro cara fazer um concurso, né? Ele falou que tinha vontade de fazer e queria fazer o concurso da polícia, né? E ele trouxe uma mensagem assim: cara, vou fazer o concurso da polícia e vamos pegar bandido e atirar e aquela coisa toda, pá e tal. E eu falei assim, cara, tua profissão, a profissão de policial, ela vai muito mais além do que isso. Sabe por quê? Porque você pode fazer muito mais pela sociedade do que tu achar que tu tem que pegar um bandido e matar bandido e fazer essas coisas, né? Cara, isso é uma consequência, obviamente, da ação policial. Você foi treinado para isso, é teu dever, tua função, tu não pode nem se esquivar disso, né? Inclusive, é um dever legal, né, das pessoas que estão na frente dos serviços policiais como um todo. Mas, cara, igual tu falou, professor, quando tu trouxe o exemplo da criança, né? Eu achei interessante, fiquei pensando nisso e lembrei dessa ideia que eu troquei com esse cabeleireiro lá há uns dias atrás. E eu falei assim, justamente para ele, falei assim, meu irmão, tua profissão, o cara que é policial vai muito mais além do que isso. E ele era um rapaz meio que de periferia, né? Que tava ali cortando o cabelo e tal. Eu falava assim, sabe seus camaradas que estão no mundo do crime?
Tu pode ajudar ele a ter consciência, cara, a ter uma vida melhor. Tu pode ajudar outras pessoas, as pessoas que você encontrar pelo caminho, a terem uma vida melhor, através da conversa, através do acolhimento. Irmão, às vezes uma única palavra que tu toca uma ideia com a pessoa ali, um abraço que você dá na pessoa, uma coisinha que você fez pode fazer a diferença dela para a vida inteira, né? E você representando o Estado como policial, você tem a oportunidade de ser uma dessas pessoas que pode causar uma transformação, né? Seja por um minuto, que vai durar uma vida inteira, né, de uma pessoa. Perfeito, professor. Assim, é porque assim, é até compreensível que o jovem e que ele tem essa, principalmente quanto mais jovem, mais hormônio tem. Isso é biológico, mais hormônio, mais desejo por adrenalina, por aventura, ele terá. Mas a profissão policial ela vai muito, muito, muito além, principalmente assim, e até falo da polícia militar em especial, não é porque eu sou policial militar, mas é porque é um fato, como as guardas civis, guardas metropolitanas, lidam diretamente com a sociedade. O primeiro filtro policial é o primeiro filtro de sociedade, se duvidar, é a polícia. Às vezes, um bairro mais periférico, mais afastado, as pessoas não conhecem o Estado quase nada. A única figura do Estado que ela conhece, muitas das vezes, é um professor da rede pública e os policiais que fazem patrulhamento ali. E, por isso, o policial ele tem um contato maior desde da população mais periférica à população mais elitizada. Desde fatos ocorrendo como uma criança que está abandonada, uma criança que sofre violência dentro de casa, até mesmo ação de novo cangaço, domínio de cidade, até mesmo troca de tiro. Então, muitos dos policiais vão entrar na polícia e nunca terá uma troca de tiro com o criminoso. Eu tenho diversos colegas assim. Eu não tive a mesma sorte. Eu já participei de diversas ocorrências, até porque também eu operei muito tempo em um grupo especializado, né, que era a Força Tática, e a gente lidava com essas ocorrências de maior complexidade. Mas muitos não vão passar por isso. E muitos não têm nem perfil para isso. Passam no concurso, não tem perfil para lidar com crime. Uma ocorrência de uma viatura diária, professor, de um batalhão, diária que a gente fala um batalhão comum, que lida com situações comuns, ele vai passar mais por gerenciamento de problemas alheio, resolvendo os problemas sociais da ausência de Estado, do Estado que não é presente, corrigindo certas dinâmicas, a ausência de ação familiares, seja pai e mãe, do que, de fato, a ação policial, pelo menos essa perspectiva do jovem de trocar tiro com criminosos e a repressão do crime. Ele vai gerenciar problemas dos outros. Problemas, marido que tem problema com a esposa, seja do lado mais violento, até detalhes mesmo besteira, até mesmo, eu vou contar uma história para o senhor, eu trabalhava no interior, numa cidadezinha pequena chamada Pedro Afonso, e tinha uma cidade ao lado, pequena também, chamada Bom Jesus, aqui em Tocantins. Uma vez um senhor ligou para nós, simplesmente, para a gente dar o remédio para ele, que ele não conseguia enxergar, e ele morava sozinho, e a única figura que ele confiava era na polícia, para ir lá e falar para ele qual era o remédio que ele tomar e o horário. Você tem noção? E o jovem fala com o concurso pensando, eu vou trocar tiro com o criminoso. Mas essa ação é tão nobre. Olha essa perspectiva. Ele confia na polícia. Era a polícia que ele confiava. Olha que nobre isso. Isso é nobreza. E diversos tipos de ocorrência bem, assim, totalmente fora dessa perspectiva do eixo, né, que muitos jovens irão fazer o concurso, mas é a nossa profissão. Ou seja, ser policial não é só tiro, porrada e bomba, né, professor? Não. É uma coisa mais profunda. É ser assistente social. É, como dizia minha bisavó, que não sabia ler nem escrever, ela dizia assim, meu filho, é de um tudo. Como, prof, a palavra? É de um tudo. De um tudo. De um tudo, um tudo. De um tudo seria equivalente. É de tudo. Aglomerar funções. É de um tudo, a minha bisavó dizia.
Ah, E somos, excelente observação. Perfeito. era a frase e assim, como eu sou professor também eu até brinco, falo para os alunos, cara, eu sou professor de História e Geografia Tocantins e sou um tocantinense de pai, mãe e parteira. Então, meu amigo, aqui desde as questões mais peculiares do meu estado até termos mais técnicos, eu entendo do meu estado. Modéstia à parte, é algo que eu faço com paixão. E, professor, eu sou, acho que um dos pouquíssimos que conhece praticamente todas as regiões do Tocantins, de norte ao sul, de leste a oeste, não é de maneira literária, eu não estudei a literatura, o intelectual, eu conheço de vivência de caráter empírico, que graças a Deus, eu até gosto disso, a carreira militar fez com que eu servisse cada pedaço do meu estado e acabei que conheci um pouco mais e desenvolvi mais meu conhecimento de história e geografia. Perfeito, mestre. Já esteve lá, né? Muito Sim, bom, né? Uma belíssima oportunidade. Professor, já fazendo um vínculo, então, né? Que tu conheceu, que tu é professor de geografia, história e atualidades. Eu quero aproveitar aqui, sem ser muito folgado aqui, mas, pô, tem que aproveitar a sua presença aqui para a gente extrair o máximo de você, né? Eu queria que tu desse dicas para a galera de como estudar essas matérias. Geografia, história, Tocantins, por exemplo, matérias, assuntos que mais caem de repente, quais são as melhores fontes de material para buscar, a melhor forma de encarar o conteúdo, né? Digamos assim, se você fosse instruir um aluno hoje que estava começando a estudar, o que você ia falar assim, cara, para você ser bom nessas matérias, você tem que seguir esse caminho aqui. perfeito, professor. Eu costumo brincar com os alunos, quando eu vou iniciar a aula, eu falo assim, ó, existe a Sagrada Trindade. Eu não sei se o senhor, qual a religião que o senhor segue, mas dentro do cristianismo, a Sagrada Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Aí sempre quando a gente fala assim, tudo isso, a gente fala amém depois. Pai, Filho e Espírito Santo. Em história tem a Sagrada Trindade. Sagrada Trindade. Como assim, professor? Mas aqui é a Sagrada Trindade, não a Trindade cristã, é uma trindade do professor Cordeiro. Uma trindade do professor Cordeiro dentro da disciplina de História. Povoamento, Economia e Emancipação. Povoamento, Economia e Emancipação. Como assim, professor? É o que cai em concurso do Tocantins, dentro da disciplina de História. Povoamento, ou seja, como o Tocantins foi povoado. O que gerou esse povoamento não é regra absoluta, mas normalmente está relacionado a fatores econômicos, ou seja, modo de produção. No caso do Tocantins, o ouro, que gerou povoamento, e emancipação, ou seja, como foi toda essa luta separatista do Tocantins para separar do Goiás, que começa a partir do povoamento. Então, essa Sagrada Trindade, quando o aluno estiver estudando lá o livro ou a apostila do professor Cordeiro ou de outro professor, toda vez que tiver essa temática ali, ou povoamento, ou economia, ou emancipação, você pode colocar no seu resumo de estudo, o professor precisa fazer resumo? Precisa, cara. História, uma das essências de estudar história é fazer resumo. Resumo com palavra-chave, com coisas ali que quando você bater o olho você vai lembrar de cada detalhe. Por quê, professor? Não cai em concurso, não. Despenca. Povoamento, economia e emancipação. Dado esse link, aí você lembra. Ah, então, professor, todo o processo de conquista territorial do Tocantins eu tenho que aprender? Tem. Desde os primeiros que aqui chegaram, ocuparam o sudeste do Tocantins, até uma região ao extremo norte do Tocantins chamada como Bico do Papagaio. A conquista territorial, a parte em que a população vai gerando cidades dentro do Tocantins. Conquista territorial e as lutas emancipatórias do Tocantins. Essa parte da história, eu tenho certeza, quando você abrir sua prova aqui no Tocantins, que é o concurso que está aberto ao concurso da educação do município,
eu tenho certeza, você vai lembrar de mim, como diz a música do Roberto Carlos. Cara, bem que aquele professor lá falou. Qual? Aquele do olhinho puxado, olho inchado. Se no Tocantins não chama olho puxado, né? Se você for japonês ou de origem oriental, é olho puxado. Mas se você for de uma origem muito humilde igual eu, minha mãe falava assim: você puxou esse olho puxado. Aliás, olho puxado, olho inchado da família do seu pai. Então, assim, você vai lembrar daquele professor do olho quase que não fica aberto. Aí você, caramba, rapaz, bem que aquele professor lá continense, de pai, mãe e parteira, falou que isso aqui cai em prova. Não cai não, meu amigo. Despenca em prova. Essa temática, conquista territorial e as lutas emancipatórias, cara, pode colocar aquele resuminhozinho ali, ó, que todo dia você dá uma olhada naquele resumo. Moço, é absoluta, vai cair. Coloca, separa aqueles grandes nomes da história. Grandes nomes. Professor, grandes nomes, não dá 10 nomes. Quando se decora grandes nomes, professor, peguei aqui, cara, Joaquim Deltoni Segurado, ele fez isso, isso e isso. Siqueira Campos fez isso, isso e isso. Você pega aqueles grandes nomes e você decora ele, você decora toda a história que está envolvendo. O cérebro, ele trabalha com um processo de analogia. Né? Eu lembro quando eu chegava, minha mãe falava assim, não sai de casa, e eu chegava, depois que ela chegou, e eu via ela no portão ali com a cara ruim, meu cérebro vai fazer assim, uma analogia. Olha, você chegou atrasado, sua mãe vai lhe lascar. Aí eu... Aquilo era automático. Assim, eu nem pensava em chorar, a lágrima descia. Eu falei, vixe, tô lascado. Poderia não acontecer nada, mas quando o senhor olha para um conteúdo, para alguém, você já faz assim, ó, começa uma cadeia de memórias. Então, uma coisa leva a outra, né, prof? Exatamente. É tanto assim que a gente aprende, por exemplo, a gente aprende alguns campos do direito a partir de mnemônicos, né? Só se de vapulo e aí vai. Porque quando você olha ali... Capacete de PM. As competências privativas da União. Então, assim, esse mesmo processo, você pode utilizar essa estratégia para a história. Eu costumo falar assim para os alunos, assim, eu não estou aqui para ensinar história, você ser historiador, tal. Não, eu estou aqui para ensinar macete, como compreender história para concurso. Essa é a minha sacada. Então, assim, a utilização de resumos, ó, eu boto o Joaquim Deltoni Segurado, ligo ele à criação da Comarca do Norte, eu pego o Siqueira Campos, a criação do Tocantins, eu separo 10 grandes nomes, basicamente a história do Tocantins inteira. Basicamente a história do Tocantins inteira. E é muito mais fácil, ó, o que é sagrado, sacro, é aquilo que você separa. Você separa aquilo, é como se desse uma mensagem para o seu cérebro, isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Então, quando você pega grandes nomes da história e coloca e separa, datas importantes e separa, aquilo você dando uma mensagem para o seu cérebro, se enganando, literalmente, a gente se engana. A gente engana o cérebro para poder aprender as coisas. Para informar o cérebro o seguinte, cara, isso aqui é importante, isso aqui você tem que decorar, isso aqui você não pode jogar no mato sem informação. E fica muito mais fácil. Por isso, quando o senhor está dando aula para uma turma lotada de aluno, um aluno levantou uma mão e falou uma coisa chata. Você vai decorar, aquilo gerou um estresse, aquilo você vai decorar aquele aluno, você lembrar daquele aluno onde o senhor estiver. Aí o aluno levantou a mão e falou uma coisa legal, você vai lembrar daquele aluno, porque ele se separou da turma. Mas quando você olha para a turma como se fosse algo único, como se fosse um grande corpo, o senhor não vai lembrar de partes daquele corpo, a não ser se aquele aluno se destacou por algum motivo. O mesmo ocorre com conteúdo de história. Às vezes você está lendo direito, penal, mas eu vou usar a disciplina de história e geografia. Se o senhor não separar aquilo que é realmente importante, aquilo não vai... Você não vai destacar aquilo. Você não vai conseguir lembrar daquilo. Por exemplo, uma palavra difícil, professor. Helicóptero. Ou palavra difícil. A gente não esquece um helicóptero. Não esquece. Verdade. Diferente, né? Não esquece. E porque a gente usa. O cérebro tem mania de dispensar aquilo que ele considera inútil. Não tem necessidade. Agora, você pega uma palavra simples, uma palavra tranquilo, mas não é do uso habitual da gente, pode ser uma palavra mais simples do mundo. Castrense, uma palavra Acre. Acre a gente não é um estado, mas o significado da palavra Acre mesmo. Palavras bem simples. Às vezes a gente não lembra. Não lembra porque não é do... A gente não usa aquilo aqui no dia a dia. Não usa. Disciplina de direito, o senhor. Provavelmente tem coisas bem simples, palavras simples, mas a gente não usa no dia a dia, a gente esquece. Acaba esquecendo. O cérebro, ele é pragmático. Ele vai lembrar daquilo que é realmente útil. Tanto é que uma das estratégias da aprovação é repetir o conteúdo o máximo de vezes possível. Mas você está abusado de ver aquilo.
mas você precisa repetir, repetir. A persistência, ela leva à excelência. Ela leva à excelência. Prof, interessante essa questão do processo de estudo, né, da repetição, da gente abusar do conteúdo, que nem você estava falando aí. Cara, eu perdi as contas de quantas vezes eu li a Constituição. Constituição, Lei 8.112, cara, eu falava, inclusive eu falo com a minha esposa assim, né, que tinha muitas noites, assim, dos meus últimos anos de estudo, cara, eu sonhava com aqueles artigos de lei, com aquelas matérias, né, a repetição exaustiva. Como é que ela, né, eu achei interessante o termo que você usou, acho que eu vou até roubar ele agora, vou passar a usar. Tu tem que abusar do conteúdo, não é? Eu costumo falar assim, se você não abusou de estudar aquilo, e às vezes até criou um ranço do professor, o cara não tá funcionando, não. Por quê? Tem alguma coisa errada. Eu escutava música, eu acho que o senhor também, e às vezes eu viajando, eu escutava música sobre direito constitucional, sobre... Tinha uma banda, tem uma banda de rock, se colocar no YouTube, você consegue encontrar várias músicas dele. A banda se chama Sujeito Simples, se eu não estiver enganado. Ele faz canções sobre português, sobre preposição, conjunção. Então, assim, eu utilizava todas as estratégias necessárias. Eu lembro que tinha um professor, hoje ele é coronel da polícia, eu acho que nem ministra aula mais, não tenho certeza, Coronel Lacerda, e ele dava aula de Estatuto da PM, e ele me chamava de filósofo. Onde ele me vê, ei, filósofo, né? Porque na época era minha área de atuação. E um dia ele me encontrou no cursinho e falou assim: rapaz, filósofo, tu tá. Ah, eu falei assim, no aulão, não tem aqueles aulão show, tal, só resolução de questões. E ele me viu lá, tal, eu sentado numa das cadeiras lá, e ele falou assim: filósofo, você não abusa de escutar eu falando de estatuto, não? Eu falei: não, professor, porque na verdade, toda vez, não há uma vez que eu assisto uma aula do senhor que eu não aprenda algo novo, que eu não gere uma compreensão nova. Às vezes a soberba e a falta de humildade, eu acho que a palavra pode ser até humildade mesmo, mas a soberba intelectual faz com que a gente limite avançar no conhecimento. Às vezes o aluno fala assim, esse professor é muito ruim. Cara, não há professor ruim no universo que você não aprenda algo de novo com ele. Não há. Eu falo por mim porque eu sou professor de História e Geografia há muitos anos, tocantinense, pai, mãe, parteira. Eu vivo História e Geografia Tocantins. E eu aprendo com professores de fora. Às vezes eu tô viajando e tal, perdão, e assisto uma videoaula de um professor de Brasília e tal, e ele fala uma coisa, cara, eu não tinha pensado nesse parâmetro de História e Geografia. E eu começo a introduzir aquilo nas minhas aulas. Então, não há nenhum professor que você não venha aprender nada de novo e que não venha produzir conhecimento. Então, assim, a soberba intelectual, às vezes, ela atrapalha o desenvolvimento do aluno. E a repetição, eu repito, a repetição, ela gera compreensão e provavelmente vai gerar excelência. Perfeita observação. Prof, tu falou assim, ó, povoamento, economia e emancipação. 3 pontos principais de história do Tocantins ou história e geografia como um todo? Não, só história do Tocantins. Então só vamos para geografia. Agora, na geografia, eu costumo falar para os alunos que ele tem que fazer literalmente uma autópsia do Estado. Olha que palavra difícil, palavra complicada, autópsia, né? Que é realmente cada pedaço do Estado você vai ter que colocar. Só que eu costumo falar para os alunos, a primeira coisa que você faz é divide ela. Fica fácil. Divide geografia em geografia física e geografia humana. Como assim, professor? Físico é o que aquele que acredita em Deus, Deus criou. Aquele que acredita em cosmo ou qualquer perspectiva mais científica, fora do campo religioso, a natureza criou, o cosmo criou. Geografia física é aquilo que é natural. Começo por onde, professor? Eu começo por compreender onde esse estado está, coordenada geográfica, depois eu vou para o solo, para o relevo, hidrografia. Professor, isso está no edital. Olha que coisa impressionante. Você pega o edital e verticaliza ele. Qual é o tipo de solo Tocantins predominante? Qual é o tipo de relevo Tocantins predominante? E vai seguindo o edital certinho e colocando na frente a temática. O último ponto que o ser humano gera
o ser humano gera política, o ser humano gera cultura. Então, o último ponto que você vai ter que aprender Tocantins é cultura. E professor, cultura cai muito em concurso? Despenca. Despenca. Por quê? Porque Tocantins tem uma cultura peculiar. Tocantins é um estado do norte, mas ao mesmo tempo, o Tocantins tem forte ligação com o Centro-Oeste. Fortíssima ligação com o Centro-Oeste. Motivo qual o Tocantins é o patinho feio do norte. O Tocantins é um estado do norte que tem características peculiares da cultura. Peculiares, uma ligação com o processo da Estação do Ouro, é uma cultura ligada com o processo de pessoas que foram escravizadas. Então, o Tocantins tem uma ligação muito forte com o Centro-Oeste, a cultura do Tocantins é muito rica. Vai por mim. É uma questão da prova, cultura. Professor, tem absoluta. Toda prova do Tocantins, se você quer acertar uma questão da prova, estuda cultura. Estuda cultura. Cultura. Cultura é certeza. Professor, qual seria outro tema que cai muito em prova? Em geografia. Relevo, vegetação e clima. Relevo, vegetação e clima. Eu observo que eu gosto de trindades, né? Relevo, vegetação e clima. Como assim, professor? Relevo, a forma da topografia Tocantins é mais ondulada ou é mais plana? Qual é o clima predominante do Tocantins? Tropical, com verão chuvoso e inverno seco. Olha que coisa simples. Cara, você não tem noção como isso cai em prova e a galera erra. E quase toda prova tem isso. E qual é a vegetação predominante do Tocantins? Cerrado. Olha, professor, em menos de um minuto, eu já estou dando uma pergunta da prova, que também cai isso aqui, todo concurso cai. Um desses pontos cai. Relevo, ou clima, ou vegetação. E detalhe, quando não tem 3 questões, uma de relevo, outra de clima, outra de vegetação. Então, eu estou dando aqui no mínimo 3 perguntas à prova. Olha que coisa simples. Cultura e vamos variar, que entre relevo, clima e vegetação tenha 2 perguntas. Se tiver uma, 2 questões à prova. Se tiver 2, eu terei 3 questões aí da prova, das 5 já previsto no edital. E eu já tinha dado uma lá das lutas emancipatórias, que é garantido também. Certeza absoluta. E vou repetir o que diz o grande cantor popular brasileiro. Quando você que está assistindo essa live aqui, que vocês acharam garimpo, viu? É um garimpo. Quando você abrir a prova, você vai lembrar de mim. Vou falar. O que ele falou. Professor, muito bom. Eu quero te fazer Agora eu quero levar o nosso papo aqui para a matéria atualidades. E eu quero fazer mais uma ligação sobre redação. Porque, na verdade, para a gente poder sair um pouco dessa questão de prova objetiva, a gente já explorou bem aqui, falamos de história, falamos de geografia. E, professor, sobre prova redação, né? Que redação geralmente cobra atualidades. E quais seriam as dicas que você diria para a turma de fonte de informação, como buscar as informações, como organizar essas informações? Porque, mais uma vez, eu vejo um déficit muito grande em tempos atuais, em que as pessoas estão acostumadas com mensagens de WhatsApp, mensagens de grupo de WhatsApp, Instagram. Então, estão se desacostumando a buscar essas informações de fontes confiáveis e que, para fins de prova, é igual zero, né? É igual zero, não serve para fundamentar uma redação. Professor, eu vou ensinar um macete aqui que eu sempre utilizei nas minhas redações, e olha que eu não sou nenhum gênio da redação, mas eu sempre utilizei ela e funciona muito bem. Um dos macetes, como eu sempre fui muito bom, macete seria estratégias, né? Bizu, como diz no jargão castrense. Dessas estratégias, como eu conhecia muita história, sempre gostei, sou apaixonado por história, eu sempre utilizava de fatos históricos. Porque assim, imagina se eu lendo uma redação e o tema fosse, por exemplo, a falta de acesso e a desigualdade no processo educacional, né? E se eu citasse assim, as pessoas negras e pardas
dado a origem escravocrata, iniciada no século XVI no Brasil, dá uma riqueza para o texto, não dá? Dá uma riqueza para o texto. E isso dá uma ideia que você domina aquilo que está falando e está falando com clareza. Eu costumo até brincar e falo assim, é encher linguiça, mas é encher linguiça com qualidade. Então, conhecimento de história é importante, você saber a origem e o impacto daquele fato histórico. Origem do fato em si e o impacto disso na sociedade. Beleza. Outra dica que eu dou muito para os alunos, para ter conhecimento, fontes oficiais do governo. Aquela fonte pode estar... A essência dela pode estar errada, mas é uma fonte oficial do governo. Você entendeu a lógica que eu falei? Eu posso não concordar com aquilo, que é uma coisa que critério seu. Eu não concordo com muita coisa. Até história, do aula de história, às vezes brinco com o aluno, ó, eu acho que isso aqui não tem lógica para ser verdade, mas é o que ensina nas universidades, é o senso, é o conhecimento intelectual que é difundido. Então, eu tenho que ensinar isso aqui. Então, assim, fontes oficiais. Existe uma fonte, professor, que é de graça. IBGE. IBGE, ele fala de atracador de navio, a sexualidade de muriçoca. Eu estou errado? O IBGE fala sobre tudo. O IBGE fala sobre agricultura, fala sobre solo, ele fala sobre história, ele fala sobre tudo. A pirâmide etária da sociedade, que tipo de migração. Então, assim, o IBGE é uma fonte confiável no sentido oficial. E eu tenho diversas informações dentro dessa fonte, acessível, gratuito, para todo mundo. Inclusive você que está aí, ó, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no DF, Minas Gerais. Cara, você quer saber sobre Palmas? Você quer saber sobre Tocantins? Uma fonte de graça, IBGE. Não custa nada. Tá acessível. E muito das bancas citam isso aí, não só para questões de dissertação, mas também para questões objetivas. E para finalizar, eu gosto de Trindade. E para finalizar, professor, eu não gosto de jornal isso ou aquilo, cara, esquece. Professor, eu sou conservador, eu sou de esquerda. Não, esquece. Concurseiro é concurseiro. Passa no concurso. A questão do seu gosto pessoal pouco importa. Fontes como o Globo, Folha de São Paulo, CNN, essas fontes são as citadas pela maioria das bancas de concurso no Brasil. Tem certeza, professor? Tenho. Professor, eu não gosto. Calma, sem paixões políticas. Você tem que aprender para o concurso. Essas fontes são as citadas pela maioria dos concursos. Olha aí os concursos que você fez e olha lá embaixo. Agência Brasil, o Globo, G1, Folha de São Paulo, são as fontes que são citadas. Professor, o senhor confia nelas como pessoa? Não. Mas não é questão de confiar, é questão de acertar a pergunta para o concurso. É simplesmente isso. Professor, você tem noção, professor? Na literatura, no site do IBGE, diz que, na Biblioteca Pública do IBGE, diz que a cidade de Tocantins, de natividade, tinha cerca de 40 mil escravos no século XVIII. Escravos. Esse censo é de escravos. Eu não estou contabilizando os mestiços, né, os miscigenados, eu não estou contabilizando os homens brancos. Cerca de 40 mil no século XVIII. Isso é a literatura oficial de história. Sejamos francos, você acha que tinha? Século XVIII, 40 mil, muito recente, muito escravo, né? Muito, né? Qual era a população do Brasil no século XVIII? Curiosidade para você estar assistindo agora em casa. População do Brasil no século XVIII. Será que na atividade tinha quase um quarto da população do Brasil inteira? Quase. Então, assim, nem tudo que é oficial é correto. Mas eu não estou atrás do correto. Eu estou atrás da minha aprovação do concurso. Isso que é importante. E você realizar seu desejo pessoal, a sua conquista, e, enfim, também parar de estudar para o concurso, né? Chegar um momento que o cara tem que parar de estudar e curtir um pouco a família, curtir um pouco o resultado dos seus frutos e das suas conquistas. Para ele não ser um eterno concurseiro, né? Se não estudar Mas direito... aqui, se aquilo te traz potência de poder, aquilo te traz firmeza na existência,
te dá vigor, continua. E se aquilo é bom, você gosta daquilo, talvez aquilo te dá prazer na vida. Então, continua. Mas a maioria vai ter que parar e vai virar professor, dando dicas e ensinando as próximas gerações a ter a sua aprovação e realizar-se como pessoa e profissionalmente. Professor, bate bola, jogo rápido para a gente fechar então o nosso encontro aqui. De antemão, já te agradeço demais a presença, mas eu queria saber tua opinião, qual que é a diferença do candidato faixa branca para o candidato faixa preta? O que diferencia esses dois? O faixa branca, ele muitas das vezes não é um cara que está iniciando, poderá ser um cara que está iniciando, mas muitas vezes não é um cara que está iniciando, mas é aquele que inicia os estudos e desiste, e depois inicia e desiste. Nunca completa. Aquele que não completa é faixa branca. Aquele que completa seus estudos é resiliente, permanece até o final, é um faixa preta. Lembrei de uma coisa que aconteceu comigo aí com a tua fala. Uma vez uma amiga minha virou para mim e falou assim: se tem uma das coisas que eu aprendi na minha vida de concurseiro, uma amiga minha, do primeiro cursinho que eu fiz, ela estava lendo um livro de Direito Administrativo do Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo. Ela falou assim, a gente tem que começar, tem que terminar as coisas que a gente começa, viu? Cara, isso me gravou de um jeito assim que eu lembrei até hoje, né? Mestre, foi um prazer, uma honra ter você aqui. Te agradeço demais, né? Quem sabe tá aí para os próximos encontros nossos. E foi muito gratificante, muito edificante aqui. Eu aprendi muita coisa, né? Muita coisa legal. Anotei aqui, tô com a folha, saí anotando tudo aqui, inclusive. E é isso. Te agradeço demais a presença. Espero que a gente possa estar junto em outros encontros. E desejo muito sucesso aí na tua jornada, muita felicidade no teu caminho. Eu que agradeço pelo convite. É sempre uma honra participar, contar um pouco sobre o meu estado, que eu amo, contar um pouco sobre o meu processo histórico, a minha relação com os estudos e com o concurso público e construir novas vidas, né? Construir novas possibilidades de algumas pessoas mudarem sua condição e, ao mesmo tempo, muitos dos que começam a estudar para concurso, às vezes nem se tornam pessoas que vêm ter aprovação no concurso, mas se tornam pessoas que irão contar um pouco sobre essa experiência de estar tendo aula com o professor Cordeiro, com o professor Gustavo, e isso também é legal. Você tá no shopping e encontrar alguém e falar assim, oi, professor. Eu acho que uma das palavras mais belas que existe no mundo é a palavra professor. Juntamente com pai, com mãe, né, filho. Professor não tem um grau de parentesco, mas faz com que você tenha um grau de proximidade com a pessoa. Certo, mestre. Então, um grande abraço e uma ótima noite até o nosso próximo encontro aí, quem sabe. Eu sempre deixo assim, falo assim, fique todos nas brancas nuvens. Perfeito. Um abraço. Um abraço.